Trump caiu na armadilha iraniana e os Estados Unidos entraram na era da derrota justamente quando o mundo esperava um ataque militar americano. A Guarda Revolucionária Iraniana trouxe surpresas que frustraram todas as previsões. Disseram: vamos levar a guerra para lugares que vocês nem imaginam e os mísseis vão ultrapassar as fronteiras da região. Ao mesmo tempo, vemos que o presidente russo, Putin, chega à China e assina com o presidente chinês um documento para acabar com a hegemonia americana. Como o Irã salvou a aliança russo-chinesa? Qual é a surpresa assustadora que Abbas Araqi está preparando para os soldados americanos com base nas lições anteriores? E mais importante que isso, o Congresso realmente reconheceu o fim do mito dos caças F-35. Todas essas são novidades para nós hoje, mas depois deste intervalo, fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro da nossa série de programas de opinião que sempre dedicamos a acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades desse conflito global que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. Então, para começar nosso tema de hoje, caros telespectadores, vamos partir desses acontecimentos globais. Depois de acompanharmos a visita do presidente americano Donald Trump à China, e antes disso, houve também a visita do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, à China. Hoje, é necessário também falarmos sobre a visita do presidente russo Vladimir Putin à China, especialmente quando analisamos os resultados, declarações, acordos e outros desdobramentos dessa visita. Percebemos realmente que há desenvolvimentos e transformações muito importantes que dizem respeito ao Irã e à região do Golfo, portanto, é essencial abordar esse assunto. O presidente russo Vladimir Putin chegou à capital chinesa, Pequim, em uma visita de Estado que durou 2 dias. Houve também uma recepção calorosa por parte da China, praticamente da mesma forma como foi recebido o presidente americano Trump. Vladimir Putin foi recebido primeiro pelo ministro das Relações Exteriores da China, no aeroporto, e depois foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping. Depois disso, começaram as conversas, a assinatura de acordos e entendimentos, e assim por diante. Uma das coisas interessantes que aconteceram durante esse segundo encontro hoje entre Vladimir Putin e o presidente chinês foi que o presidente russo disse ao presidente chinês, a quem descreveu como um amigo querido. Ele disse a ele que, embora só tenha se passado uma noite, ou seja, apenas um dia desde o encontro deles, ele sente como se tivessem se passado 3 anos desde então. É uma expressão chinesa que Vladimir Putin citou para expressar o quanto ansiava por esse reencontro com Xi Jinping. Portanto, essas palavras refletem exatamente o nível e a profundidade da relação que hoje une a China e a Rússia. Na verdade, a visita não foi nada comum, porque deixando de lado os protocolos, essa recepção calorosa e tudo mais, essas coisas talvez sejam normais. Já vimos até quando Donald Trump foi recebido e podem acontecer com qualquer outro país, mesmo que seja um país pequeno. Mas o que foi diferente nessa visita é que realmente houve mensagens geopolíticas claras, enviadas tanto pela China quanto pela Rússia, aos Estados Unidos e a todos os países do Ocidente. A aproximação estratégica entre a Rússia e a China está se aprofundando a cada dia, ficando cada vez mais forte e agora está tomando um rumo claro, que é o fim da era da hegemonia americana. A formação de uma nova ordem mundial multipolar. E isso foi o ponto mais importante em que se chegou a um acordo durante essa visita. A Rússia e a China assinaram uma declaração conjunta anunciando o início da formação de uma nova ordem mundial multipolar. Apesar de todas as iniciativas europeias e americanas que buscavam atrair a China, afastar a China da Rússia e assim por diante, no final,
a China enviou uma mensagem de que é amiga de todos e deixou claro que não pode abandonar esse caminho que visa formar uma nova ordem mundial multipolar. Todos os esforços de Donald Trump foram em vão, não houve revolução. Nem no dossiê ucraniano, também não houve avanços no dossiê iraniano, nem na formação de uma nova ordem mundial. Depois de longas conversas entre Vladimir Putin e o presidente chinês, foi dito em vários meios de comunicação que elas duraram mais de 3 horas. Após essas consultas, depois desse encontro, foi finalmente assinada uma declaração conjunta sobre o fortalecimento do acordo de parceria e cooperação estratégica. Foram assinados 40 documentos que definem as áreas de cooperação entre os dois países. Foi emitida uma declaração conjunta clara, que só tem uma interpretação. A China está com a Rússia e a Rússia está com a China. Não há outro caminho além desse. O importante, em resumo, é que esse encontro entre a China e a Rússia foi totalmente diferente do encontro entre a China e os Estados Unidos, que não alcançou nada, que foi vazio e totalmente fracassado. Isso foi reconhecido, quero dizer, por toda a mídia americana que falou sobre isso. Enquanto, quando analisamos, como eu disse, os resultados da visita de Putin à China, vemos realmente grandes sucessos, há acordos e há um fortalecimento dessa parceria estratégica. Podemos dizer agora, hoje, que isso está caminhando rapidamente para a formação de uma aliança histórica também. Só para não esquecermos, quero dizer, um dos resultados mais importantes desse encontro, que também ficou claro, é em relação a esse conflito no Oriente Médio entre o Irã e a aliança entre os Estados Unidos e Israel. Então, os dois, quero dizer, Rússia e China, eles impediram os Estados Unidos de voltar à guerra novamente e emitiram uma condenação clara a esse ataque que o Irã sofreu por parte dos Estados Unidos e de Israel. O que disse o presidente chinês? Ele disse que a guerra deve acabar imediatamente e afirmou que a retomada da guerra não será aceita pela China de forma alguma. O que isso significa? Esse aviso veio em um tom muito forte, como se a China talvez estivesse reconsiderando seus planos, talvez ampliando o apoio ao Irã caso a guerra volte novamente e assim por diante. Há realmente uma grande aproximação entre essa aliança tripla, Irã, Rússia e China, e isso reflete exatamente o que temos dito recentemente, e que o Irã realmente mudou completamente a equação. Se não fosse por essa guerra contra o Irã, e se não fosse pela grande resistência do Irã, a resistência que vimos durante toda essa guerra, talvez não estivéssemos vendo esses desenvolvimentos e essa grande aproximação entre Rússia, China e Irã hoje. Porque se os Estados Unidos tivessem vencido essa guerra e conseguido derrubar o regime iraniano, naquela época teríamos visto outros cenários diferentes e talvez víssemos a China fazendo concessões para Trump, se afastando da Rússia e assim por diante. Na verdade, o Irã foi quem salvou essa aproximação entre Rússia e China hoje, é quem realmente contribui atualmente para essa formação de uma nova ordem mundial multipolar. Essa guerra travada por Trump deu ao Irã a oportunidade de ascender ou se destacar estrategicamente como uma grande potência regional. Isso também foi dito hoje, ou seja, em um novo discurso do líder supremo iraniano, Mujtaba Minai. Ele anunciou oficialmente que o Irã realmente se tornou uma grande potência regional. Então hoje, caros telespectadores, quando falamos sobre esse conflito, ou seja, entre o Irã e a coalizão Epstein, vemos que sempre há desenvolvimentos, ou seja, todos os dias há novidades, todos os dias há desenvolvimentos. Hoje, a Guarda Revolucionária Iraniana fez um novo alerta, ou seja, prestem bastante atenção que durante toda esta última semana, ou seja, todos os dias, o Irã emitia um novo alerta. Disseram que vão apagar do mapa alguns países da região caso a guerra volte novamente, claro. E disseram que possuem armas e táticas militares novas, e afirmaram que tem uma arma nova que vai surpreender os Estados Unidos. Disseram ainda que os Estados Unidos devem esquecer completamente essas bases militares que existem na região. Ou seja, todos os dias havia alertas,
vários outros alertas que já comentamos em episódios anteriores, e hoje há um novo alerta. A Guarda Revolucionária Iraniana divulgou um comunicado dizendo que, se a guerra recomeçar, eles levarão a guerra para lugares que ninguém imagina. Ele disse que, nesse caso, a guerra ultrapassará definitivamente as fronteiras desta região, de modo que os mísseis talvez destruam outras áreas fora da região ou qualquer outra coisa. Então ninguém pode prever exatamente como a guerra será levada para outras regiões fora do Golfo. O que ele quer dizer com isso? Isso significa que o Irã vai atacar então as bases militares americanas espalhadas pela Europa? Ou o quê? Ele quer dizer fechar o Estreito de Bab al-Mandeb? Ele quer dizer atacar o Egito, o Canal de Suez? Por exemplo, o Egito que enviou tropas para os Emirados Árabes Unidos? Então, há muitas perguntas em aberto. A Guarda Revolucionária não especificou exatamente o que quis dizer. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse hoje que o Irã está guardando grandes surpresas para os soldados americanos caso a guerra recomece, e afirmou que essas surpresas virão com base nas lições aprendidas pelo Irã na Guerra dos 40, no dia anterior. A novidade hoje é que agora temos, ou seja, muitos fatores, podemos dizer que impedem Trump de voltar à guerra novamente. A questão já não se resume apenas a evitar o desgaste de mais armas. Hoje temos ameaças fortes e decisivas do Irã. Hoje temos rejeição, talvez da maioria dos países do Golfo, e hoje também temos uma rejeição pública da China também. Portanto, a pergunta que permanece é: será que Trump vai superar tudo isso e voltar à guerra novamente? Ainda há muita incerteza sobre o que está por vir. Será que Trump terá coragem de voltar à guerra novamente? Ou seja, apesar de todas essas ameaças e advertências, será que Trump vai cair nessa armadilha de novo, a serviço das ordens de Netanyahu? Há declarações de autoridades de países estrangeiros. O que eles disseram? Eles disseram que seus países nunca pediram ao Trump para não retomar a guerra ou adiar esse ataque militar, e afirmaram que não tinham conhecimento algum de qualquer ação militar iminente. Quer dizer, nem sequer pediram isso ao Trump. Isso confirma o que falamos. Isso significa que Trump realmente não é capaz de voltar à guerra novamente. Hoje, ele só está procurando desculpas e razões que lhe permitam justificar não voltar à guerra novamente. Ou seja, embora os iranianos rejeitem essa proposta americana e tudo mais, ele encontra uma justificativa para não voltar à guerra. Trump, a cada vez, prolonga o período de trégua por diferentes motivos. Quando ele apareceu para dizer que adiou o ataque militar, ele marcou a data, disse que adiaria por 2 ou 3 dias, disse que talvez atacasse na sexta-feira, talvez na terça, talvez no sábado ou no domingo, ou talvez na próxima semana. Foi assim que aconteceu, mas vamos ver se ele realmente vai cumprir todas essas datas. Ou seja, Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, publicou um tweet na plataforma X falando sobre um relatório americano divulgado hoje, que fala sobre as perdas dos Estados Unidos nesta guerra. Depois de apenas 40 dias, foram exatamente 42 aeronaves. 42 aeronaves. Estamos falando de caças, aviões de reabastecimento, aviões de alerta antecipado ao AWACS e assim por diante. Aeronaves que ou caíram, como o F-30 e 5 F-15 e outros, ou foram atingidas por mísseis enquanto estavam em bases militares na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait e assim por diante. 42 aeronaves, cujo valor foi dito ultrapassar 2,5 bilhões de dólares. Isso apenas, estamos falando só das aeronaves. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, escreveu em uma postagem na plataforma X que, após meses do início desta guerra, finalmente o Congresso reconhece essas perdas. E ele disse que o Irã entrou para a história como o primeiro país do mundo a conseguir derrubar um avião F-35, que é considerado o orgulho da indústria militar americana. O perigoso hoje, e isso já falamos várias e várias vezes,
O grave hoje é que os Estados Unidos sofreram todas essas perdas e, no final, não conseguiram atingir nenhum único dos objetivos anunciados. E no final, o Irã ainda tem esse estoque de urânio altamente enriquecido, o programa nuclear iraniano ainda está em funcionamento, a capacidade de mísseis continua intacta, assim como o Estreito de Hormuz continua fechado. Então, isso é o grave para Donald Trump. Ele causou um grande esgotamento de armas e munições que o exército americano possuía e, no final, não alcançou nenhum objetivo ou conquista até agora. Dizem em alguns meios de comunicação americanos, como a CNN, por exemplo, que a Força Aérea dos Estados Unidos está pronta para a operação militar e que ela já fez os planos, definiu os alvos, determinou as coordenadas desses alvos e assim por diante. Mas, na realidade, e depois? Mesmo que isso seja verdade, e depois, quando essa guerra começou? De fato, os americanos também tinham tudo pronto, mas no final o que aconteceu não teve resultado. Então, a questão é, isso vai realmente trazer algum resultado ou será apenas mais um desgaste das capacidades militares americanas? Quem conhece os Estados Unidos e conhece Donald Trump bem, sabe que quando eles estão em uma posição de força, eles não esperam por ninguém, não adiam ataques, não dão chances para a diplomacia e assim por diante. Durante todo esse tempo, quero dizer, quando os Estados Unidos estão fortes, eles exigem, ameaçam e depois negam a ameaça. Isso aconteceu até mesmo com o Irã. Eles atacavam o Irã mesmo enquanto ainda estavam sentados à mesa de negociações. Por quê? Porque eles tinham poder. Hoje, o que está acontecendo é que os Estados Unidos estão em posição de fraqueza nesse assunto, totalmente incapazes de fazer qualquer coisa, não tem nenhum trunfo. Ou seja, qualquer medida escalatória pode levar a resultados catastróficos para Trump, para os Estados Unidos e para toda a região. Por isso, há de fato um verdadeiro impasse que Trump está enfrentando. Isso é tudo por hoje. Inscrevam-se, curtam e que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!